Fogos em Portugal e Espanha continuam por controlar. Nova onda de calor deve atingir a Península Ibérica nos próximos dias. Israel e Turquia anunciam normalização de relações diplomáticas após mais de uma década de afastamento. Indignação em Israel e na Alemanha pelas acusações de Mahmoud Abbas de holocaustos israelitas sobre o povo palestiniano. O incêndio que lavra há 10 dias na Serra da Estrela, no centro de Portugal, tem 90% do perímetro dominado. Segundo a Proteção Civil, ao início da tarde desta quarta-feira, a frente ativa no distrito de Castelo Branco, na Covilhã, entre a Quinta da Atalaia, Teixoso e Orjais, era a que causava maior preocupação. No entanto, o país enfrenta uma nova onda de calor, já a partir de sábado. O problema do perigo de incêndio rural em Portugal, em particular aqui no continente, está ainda a meio da campanha. Passámos uma onda de calor de grande intensidade, que chegou a temperaturas que quase rondaram os 50 graus. Passámos uma segunda onda de calor com menos intensidade, mas mesmo assim com muito impacto. E vamos passar uma terceira onda de calor, provavelmente dentro de dias. Uma má notícia também para a vizinha Espanha, onde continuam por controlar 2 grandes incêndios em Alicante e Castellón, na comunidade de Valência. Mais de 17 mil hectares de mato e floresta foram consumidos pelas chamas e várias habitações tiveram de ser evacuadas. A topografia do terreno e as condições climatéricas dificultam o trabalho dos bombeiros. O mar Mediterrâneo está a aquecer de forma preocupante. Para muitos é um prazer mergulhar em águas cada vez mais quentes, mas os especialistas advertem de que este é um sinal claro de que o Mediterrâneo não está bem. Segundo os cientistas, a temperatura da água desde Tel Aviv até à Riviera Francesa subiu entre 3 e 5 graus acima do normal para esta época do ano e os efeitos já são visíveis. Estamos a receber informações de vários pontos no Mediterrâneo, casos de Maiorca ou da Sardenha, onde já se observam fenómenos de mortalidade massiva de algumas espécies, como corais, esponjas ou ainda algas. Está também a afetar unidades de aquacultura, por exemplo. As explorações de mexilhões estão a sofrer as consequências desta onda de calor marinho, esta onda de calor no ar. Um estudo realizado por 30 cientistas de 11 países com costa mediterrânica concluiu que as ondas de calor entre 2015 e 2019 afetaram mais de 50 espécies, causando em muitos casos mortes maciças. Entre 1982 e 2018, a temperatura deste mar aumentou 0,4 graus a cada década. Especialistas e organizações ambientalistas pedem a proteção de 30% deste mar para dar às espécies uma oportunidade de recuperação. Israel e a Turquia anunciaram a normalização dos laços diplomáticos. Depois de mais de uma década de afastamento, os dois países anunciaram esta quarta-feira que vão trocar embaixadores. Falando a partir da capital turca, Ankara, o chefe da diplomacia turca afirmou que o país vai continuar a apoiar a causa palestiniana. É claro que a recondução dos embaixadores é também importante para o desenvolvimento de laços bilaterais. Por outro lado, como sempre dissemos, continuaremos a defender os direitos da Palestina, de Jerusalém e de Gaza. E é igualmente importante que as nossas mensagens sobre esta questão sejam transmitidas diretamente a nível de embaixadores em Tel Aviv. Foi em 2010 que os dois países entraram em ruptura diplomática, depois de forças israelitas terem interceptado uma flotilha que se dirigia para Gaza com auxílio humanitário, a qual teria violado um bloqueio israelita. O incidente resultou na morte de 9 ativistas turcos. As declarações do líder da autoridade palestiniana em Berlim continuam a suscitar reações de condenação em Israel, na Alemanha e na Europa. Numa conferência de imprensa conjunta com Olaf Scholz, Mahmoud Abbas acusou Israel de dezenas de holocaustos sobre o povo palestiniano. 50 massacres, 50 holocaustos e até agora todos os dias há mortes pelas mãos do exército israelita. A nossa exigência é que digamos basta. Vamos trabalhar pela paz, segurança e estabilidade.
O chanceler alemão não reagiu no momento, mas esta quarta-feira no Twitter diz-se revoltado pelo que chamou de comentários ultrajantes, escrevendo que para os alemães qualquer relativização do Holocausto é intolerável e inaceitável. O primeiro-ministro israelita utilizou a mesma rede social para escrever que as palavras de Abbas não são apenas uma vergonha moral, mas uma mentira monstruosa. O vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, também qualificou como inaceitável a declaração de Abbas. As palavras de Mahmoud Abbas foram proferidas em resposta à questão se condenava os atentados nos Jogos Olímpicos de Munique em 1972, executados por palestinianos. Las Ramblas, 5 anos depois. Passaram 5 anos desde os ataques na grande artéria de Barcelona e em Cambrils, duas cidades espanholas repletas de turistas na região da Catalunha. No atentado terrorista morreram 16 pessoas e aproximadamente 100 ficaram feridas. Esta quarta-feira, Barcelona fez um memorial em homenagem às vítimas, com a presença de figuras políticas da cidade, do Parlamento da Catalunha, do governo espanhol e de quem quis deixar um pequeno gesto com uma flor. A Presidente da Câmara de Barcelona veio apresentar as condolências a uma australiana que perdeu o filho de 7 anos no ataque. A 17 de agosto de 2017, por volta das 5 da tarde, uma carrinha entrou pela movimentada rua de Barcelona, abalroando dezenas de pessoas. Horas mais tarde, elementos da mesma célula terrorista atropelaram mais 4 pessoas em Cambrils, envolvendo-se num tiroteio com a polícia. Uma vaga de explosões na Tailândia atingiu 3 províncias do sul do país. Pelo menos 17 locais foram atingidos. Os atentados à bomba e incendiários foram maioritariamente dirigidos a lojas de conveniência e uma bomba de gasolina e deixaram pelo menos 7 pessoas feridas. Segundo as autoridades, os atacantes atuaram vestidos de mulher em motas, com bombas de gasolina atirando-as para os alvos. Os incidentes ocorrem frequentemente no sul da Tailândia, com uma população predominantemente muçulmana e com a presença de grupos radicais que defendem a criação de um Estado Islâmico independente ou a adesão à Malásia. Os ataques aparentemente coordenados aconteceram depois da meia-noite e até agora ninguém reivindicou a responsabilidade. A polícia francesa apreendeu 15 toneladas de óxido nitroso, chamado gás hilariante ou gás do riso. Trata-se de uma apreensão recorde. O gás, que tem múltiplas aplicações industriais e é utilizado pela medicina como anestésico, é cada vez mais procurado por jovens pelos efeitos eufóricos que provoca. O uso não controlado pode provocar a morte. É o maior passo em frente de sempre pelo clima. Joe Biden não poupou nas palavras ao promulgar o Inflation Reduction Act, pacote legislativo que prevê um investimento de perto de 370 mil milhões de dólares em energias renováveis. A nova legislação também tem impacto na saúde e impõe um limite no preço dos medicamentos com receita médica, até agora demasiado caros para uma fatia considerável dos norte-americanos. Morreu Wolfgang Petersen. O realizador alemão tornou-se conhecido com a Odisseia do Submarino 96, filme que lhe valeu 6 nomeações para os Oscars e lhe abriu as portas de Hollywood. Nos Estados Unidos assinou blockbusters como História Interminável, Na Linha da Frente ou Força Aérea 1. Petersen perdeu a vida aos 81 anos na sequência de um cancro do pâncreas. As autoridades japonesas anunciaram a detenção de um antigo membro da direção do Comitê Olímpico de Tóquio 2020, sob suspeita de corrupção. Segundo o gabinete do procurador, o antigo membro do Comitê Olímpico era igualmente executivo de uma agência de publicidade e é suspeito de ter recebido subornos. Juntamente com o antigo executivo, outros 3 elementos de uma empresa de vestuário foram igualmente detidos pelas autoridades. Até ao momento, acredita-se que os subornos estariam relacionados com o patrocínio dos Jogos e produtos relacionados com os Jogos Olímpicos. No centro do escândalo estaria a empresa de vestuário Aoki, uma escolha surpresa para vestir a equipa olímpica japonesa. O escândalo poderá comprometer a candidatura do Japão aos Jogos Olímpicos de Inverno em Sapporo
previstos para 2030.